Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão. E galera, tá me parecendo que a briga mesmo vai ser pelo vice-campeonato desse ano. O Flamengo segue impossível, segue imbatível e agora abre uma pontuação, uma margem aí de 10 pontos para o vice-líder Palmeiras. São 10 pontos de diferença, é uma diferença muito considerável. Só que esse é o momento para o torcedor flamenguista. Claro que tem toda empolgação, claro que essa empolgação ela é válida, ela é merecida pelo que o time vem fazendo em campo, vem demonstrando, mas eu acho que esse é o momento, principalmente para o torcedor flamenguista, de manter maior cautela, né? Porque o torcedor flamenguista sabe, e os torcedores mais antigos, não tão antigos, mas mais antigos aí, há 10 anos atrás, o Palmeiras era líder do Campeonato Brasileiro e, se eu não me engano, chegou a abrir 10 pontos para o Flamengo. E o Flamengo, numa arrancada fantástica, conseguiu superar o Palmeiras e ser campeão em 2009. Então, peço perdão aqui, não me lembro exatamente quantos pontos eram, se eu não me engano, chegou a abrir 10 pontos, 9 pontos, uma vantagem muito ampla, e o Flamengo foi campeão. Então, acho que esse é um momento que, claro, tem que curtir, tem que vibrar, tem que apoiar o time sim, mas talvez para o torcedor flamenguista é um momento de maior cautela, porque não porque já passou por isso, passou por uma situação inversa, né? Caso seria aí os torcedores palmeirenses com essa esperança. Então, eu acho que tem que sentir o momento, tem que curtir mesmo, porque é um momento mágico, é um momento fantástico. O Flamengo segue aí com uma sequência das mais incríveis do Campeonato Brasileiro. Eu não me recordo de ter visto uma sequência tão favorável. Pode ter acontecido, eu acho que aconteceu, mas eu não tenho os dados aqui, os dados históricos, mas eu pessoalmente, eu vendo, acompanhando o campeonato há muitos anos, eu não me recordo de uma sequência tão favorável, mas tão favorável assim, tá? A gente já viu coisas muito bacanas nos últimos anos, Corinthians, Palmeiras, mas uma sequência tão favorável, e não é nem de invencibilidade, é de vitórias, né? Teve um empate, apenas um empate com o São Paulo nos últimos jogos, e fora isso é só vitórias. Então, a sequência é fantástica, assim, é de tirar o chapéu, é de encher os olhos mesmo, porque o que esse time está fazendo assim, é indescritível, é realmente indescritível num campeonato que todo mundo fala que, e eu mesmo também considero um dos mais competitivos do mundo. Esse time do Flamengo faz algo muito impressionante, muito interessante, né? E o Jorge Jesus, ele sempre vem falando: eu não vou poupar. Essa é a minha filosofia. Pode haver aqueles que discordem, mas eu não vou poupar. Essa é a minha filosofia. Eu critiquei, né, alguns semanas, meses atrás, eu critiquei essa postura porque me preocupava. É natural isso. A gente que acompanha o futebol, a gente sabe que, principalmente pensando em América do Sul e principalmente Brasil, que é o maior país da América do Sul, é muito difícil você conseguir manter, e tem muita gente que defende, e eu acho legal isso, mas tem muita gente que fala, ah, não pode poupar mesmo, se quer ser campeão tem que pôr o time titular para jogar, e que não sei o que, mas a gente vê isso ano após ano, de times que tentam fazer o que o Flamengo vem fazendo, e não dá, cara, assim, o Brasil é um país muito grande, né? O Brasil é um país continental. As viagens de um estado para o outro são viagens cansativas, são viagens muito longas. Às vezes, você vai para um aeroporto e tem que pegar mais uma viagem longa de ônibus para conseguir chegar, né, no seu destino. Então, são viagens longas. E pensar, por exemplo, que tem o Campeonato Brasileiro, que tem a Copa do Brasil, que tem a Copa Libertadores. Então, são fatores que vão adicionando uma dificuldade a mais, né? É muito diferente, por exemplo, do contexto europeu, que o país em si é muito pequeno. Por exemplo, o Jorge Jesus é de Portugal. Portugal é muito pequeno. Portugal não, cara, é um ou dois estados aí que se equiparam, por exemplo, ao tamanho do país inteiro que é Portugal. Então é uma diferença muito grande. Por isso que
eu me preocupei, mas a minha preocupação, felizmente, não se concretizou, né? O Jorge Jesus vem mostrando algo diferente, algo novo. Eu acho que é um trabalho, esse trabalho que o Flamengo vem fazendo, não só na questão da recuperação física, mas o trabalho mental é um trabalho exemplar, é um trabalho motivacional. E isso eu acho que tem que ser estudado pelos outros clubes, porque o que eles vêm fazendo, o que eles vêm fazendo nas últimas semanas, nos últimos jogos, é simplesmente fantástico, é fantástico mesmo, calando a boca de muita gente, inclusive a minha, queimando a língua, e eu fico feliz, cara. Eu já falei mais de uma vez aqui, é, quando eu venho, falo uma coisa e queimo a língua, eu não fico chateado, não, eu não fico bravo. Tem gente que fica bravo, né? Fala, errei, é, é, isso aí, os caras ficam chateados. Eu não, cara, eu fico feliz, porque é, quando você queima a língua, é sinal de que alguma coisa boa está acontecendo. E o Flamengo vem fazendo algo muito bacana, vem deixando um exemplo dos mais bacanas para o restante do campeonato, né? Para o restante do Brasil. Um belo do exemplo. Claro que para alguns clubes é muito difícil replicar isso que o Flamengo vem fazendo. É muito complicado, principalmente por questões financeiras. Alguns clubes não têm a estrutura que tem o Flamengo em termos de centro de treinamento, centro de academia para preparação física, para locais apropriados para recuperação física dos atletas. Mas eu acho que o grande ponto do Flamengo, e muitos times aí do topo da tabela têm uma estrutura semelhante, principalmente nessa parte de recuperação física. Mas eu acho que o ponto principal é a questão motivacional, é o trabalho mental que eles vêm fazendo, porque a questão física, eu acho que é, hoje, com a tecnologia que se tem hoje, com os estudos, com o conhecimento que se tem hoje, eu acho que é possível recuperar um jogador de um jogo para o outro. Falando de jogos em uma semana, meio de semana, jogos no final de semana, eu acho que é possível recuperar. O que mais pega é o cansaço mental, né? É aquele cansaço que você vê que o jogador está sem criatividade, o jogador está sem vibração. Isso aí principalmente é um cansaço mental. O desgaste mental ele é natural, né? Porque são jogadores que jogam só. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de jogar 2 jogos por semana, o cara não está trabalhando. Pô, que vida fácil. Mas não é bem assim. Os caras treinam todo dia, inclusive de final de semana. Imagina você, e eu já falei aqui, cara, se coloca pensa aí você no seu trabalho, trabalhando aí de segunda a segunda, sem descanso, talvez descansar só no domingo, e ver como é que você vai estar, por exemplo, no sábado, na sexta-feira. Para quem trabalha só durante os dias de semana, chega na sexta-feira exausto mentalmente. E é isso que eu falo, são seres humanos, isso é natural. E o que o Flamengo vem fazendo, essa questão de conseguir motivar os jogadores numa sequência tão longa, isso é algo para ser estudado e para ser espelhado, porque é um ótimo, é um belíssimo exemplo do que é possível fazer e de que dá para fazer. Eles vêm mostrando que dá para fazer sim, de que é possível. Teve um clássico aí nesse final de semana contra o Fluminense, um grande clássico aí dentro do estado do Rio de Janeiro, e eles foram felizes mais uma vez, superaram o Fluminense, não digo com muita facilidade, tá? Mas foi um 2-0 de muito respeito, e só ficou 2-0 primeiro porque o Muriel foi gigante. O goleiro do Fluminense fez grandes defesas. Segundo, porque o juiz deu uma ajudinha, né? O árbitro de vídeo revisou um lance ali de penalidade em cima do Gabigol e eles não deram absolutamente nada. E para mim foi um lance que foi um pênalti dos mais claros possíveis. Então talvez tenha sido aí, eu não digo que foi decisivo, mas o placar poderia ter sido muito maior. O Daronco foi um cara que eu elogiei aí, ele foi olhar a revisão ali, ele não deu absolutamente nada. Eu não sei de fato o que aconteceu. Talvez ele tenha ficado na dúvida e tenha mantido a marcação de campo de não pênalti. Se foi isso, eu acho que é um ponto positivo, porque a gente vem vendo muitos lances na arbitragem de vídeo e eu tô cansado de falar aqui no podcast de árbitro que vai lá revisar, fica ali avaliando se bateu uma corrente de ar, se tinha uma formiga no campo que fez o cara escorregar.
se tinha uma gota de suor que cara, que fez o cara derrapar em campo. Então, se ele ficou nessa dúvida de interpretação e manteve a marcação de campo, ok. Eu acho que, apesar do lance, eu acho que isso é uma coisa que tem que começar a ser adotada amplamente pela arbitragem. Quando acontece um lance de ambiguidade, mantenha a marcação de campo. É simples, né? Não adianta você ficar lá 4, 5 minutos avaliando o vídeo, revisando o vídeo, esfriando o jogo, deixando os jogadores impacientes, a torcida impaciente, para depois dar uma marcação absolutamente contestável. Então, para mim foi um pênalti claro, foi um pênalti assim, foi até meio absurdo não ter dado, mas se de fato foi isso que aconteceu, pô, fiquei na dúvida. Eu vou manter a minha marcação de campo. Se foi isso que aconteceu, eu acho ok, tá? Foi ruim, houve um erro, não interferiu no placar, não interferiu no resultado da partida, mas foi um erro que aconteceu. Mas se de fato foi isso, né, que fiquei na dúvida, vou manter a minha marcação, legal. Eu acho que isso tem que ser um protocolo a ser seguido amplamente. Já falei mais de uma vez aqui. Isso precisa acontecer com mais frequência, porque o que a arbitragem vem fazendo assim, é vexatório em algumas partidas. Fica lá, olha, revisa, volta o lance, volta uma, duas, três vezes, quatro vezes, ficam lá debatendo e depois vem com uma marcação absolutamente contestável. Então, por via das dúvidas, mantenha a marcação de campo, cara, é tão simples, é tão mais fácil você simplificar e os caras preferem complicar. Então, eu não sei, mais uma vez eu repetir, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas se foi isso que aconteceu, dou um ponto positivo para o Daronco, mas dou um ponto negativo também, porque para mim foi um pênalti claro, né? Foi um pênalti absolutamente escancarado aí para mim, né? E o Nino ali, ele nem acerta a bola, né? Ele vai direto nas pernas do Gabigol, lógico que a intenção dele, você olha ali, me parece que a intenção, obviamente, é de acertar a bola, mas ele não acerta, né? Ele dá o contato na perna do Gabigol. Então, para mim, pênalti claro, mas enfim, não interferiu no resultado da partida. A partida terminou 2-0, um gol do Bruno Henrique, mais um gol do Bruno Henrique, né? Um belíssimo gol. É impressionante a impulsão que tem o Bruno Henrique para fazer essa cabeçada pelo alto. Um belíssimo gol. Depois o Gerson ampliou também num lance. Foi até meio sem querer ali. Eu esqueci quem fez o passe, bateu no calcanhar de alguém. Me esqueci os nomes, tá? Peço perdão aqui. E aí a bola acabou sobrando para o Gerson, que fez um belíssimo gol. Aliás, o Gerson é um cara que vem se destacando muito nesse time do Flamengo, vem fazendo grandes partidas. Outro cara de destaque aí nesse time do Flamengo, que é redundante falar que um ou outro está fazendo uma grande partida. Esse time como um todo está jogando muito bem e mesmo com desfalques, é um time que vem vencendo partida após partida e não é vencendo na sorte, não é vencendo com um golzinho chorado, é vencendo de forma incontestável. Né? Eles vão para cima, eles agridem, eles criam jogadas e eles põem a bola, eles colocam a bola para a rede. O Fluminense obviamente não sofreu calado, buscou, o Diego Alves teve que fazer pelo menos umas duas grandes defesas, mas uma no contrapé que foi impressionante, tá? Teve uma do Johnny Gonzalez, né? Eu não sei como a forma correta de pronunciar o nome dele, porque ele não é do Brasil, né? A gente fala Ione Gonzalez, mas se eu não me engano no espanhol é Johnny Gonzalez. Mas teve um lance de muito perigo dele também que foi para fora e o Fluminense não conseguiu fazer um gol. Se de repente faz um gol, o termômetro da partida inverte, né? Aí fica aquele o Fluminense cresce, começa a entrar naquele jogo mental, mas não conseguiu. O Flamengo, além de um grande jogadores de linha, tem um grande goleiro que vive uma fase das mais impressionantes do futebol. Então, só tem que aplaudir. Mais uma vitória merecida, uma vitória de muito respeito, num clássico onde o adversário dificultou muito, não sofreu calado, sofreu, o goleiro fez grandes defesas, mas foi para cima, criou perigo, deu susto para o adversário. Então o Fluminense acho que tem que
se exaltar também, porque não ficou só na sua, só se defendendo, não vamos só se defender, vamos, vamos dificultar, vamos arrancar o empate, não. Tomamos os gols, beleza, vamos agredir, tentamos, não deu, não chegou, a gente não conseguiu pôr a bola para a rede, e a vida que segue, e é 3 pontos na conta do Flamengo, 3 pontos importantíssimos, porque o Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense fora de casa, e a margem de pontos aí aumentou para 10 pontos, tá? Eram 8 pontos, subiu para 10 e o Flamengo segue líder e cada vez mais líder. E é por isso que eu falei no comecinho. Tá me parecendo que vai ser um campeonato pelo vice-campeonato, porque o Flamengo vem numa campanha e é pela sequência que eu falo isso, tá? Eu venho falando muito cedo, calma, porque a gente já viu isso há 10 anos atrás, calma. Tem coisas aí que podem acontecer, o futebol tem dessas coisas, é um esporte de jogo coletivo, então é, não dá para você cravar nada, não dá para se cravar absolutamente nada, mas a sequência diz para a gente de que pintou o campeão, tá? É muito cedo aí, vou seguir repetindo, toda vez eu estou falando, pintou o campeão, mas muito cedo ainda, muito cedo, vamos pegar o Flamengo tem que pregar muita cautela, então seguir fazendo o seu trabalho, se mantendo fiel àquilo que eles pregam, aquilo que eles preconizam de jogo, e se continuar dessa maneira, por mais que venha um momento de instabilidade, é um time que dificilmente vai perder tantos pontos. Mais que passa por um momento de 1, 2, 3 jogos em baixa de baixo rendimento, mas se manter fiel à sua estrutura tática, é muito difícil que perca aí, de repente, no pior cenário, perder 3 jogos seguidos, o Flamengo tem condições totais de perder 3, 4 jogos seguidos, porque é um time que pela sequência, primeiro que é muito improvável que isso aconteça, mas pela sequência tem tantos pontos, tem tanta vantagem, tem tanta confiança, tem tantos jogadores de qualidade que é muito fácil esse time se recuperar. Então, acho que vem numa sequência fantástica. Acho sim que o título está nas mãos do Flamengo, mas vamos aguardar, vamos ter paciência, vamos assistir até o final, porque o campeonato tem dessas coisas. Prega suas peças. O futebol prega suas peças, né? Às vezes você é surpreendido quando você menos espera. Então, é um time que vem mostrando muita humildade em campo, muito respeito aos adversários e muito respeito à bola, ao esporte. E se continuar dessa maneira, tem tudo para ser campeão aí antecipado, porque é muito merecido, né? A campanha é muito louvável e uma campanha para se aplaudir de pé, porque mais uma vez é surpreendente, surpreendente. Eles colocam às vésperas de um jogo da Libertadores, coloca Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson, colocou aí, entrou Pablo Mari, Rodrigo Caio, então não vem poupando ninguém. O Jorge Jesus falou mais de uma vez, não vou poupar, esse é meu estilo, quem não gostar, beleza, mas esse é meu estilo, esse é meu perfil, enquanto estiver dando certo, eu vou seguir fazendo, segue fazendo, mas está dando certo, está dando muito certo, então continua acreditando naquilo que vem fazendo muito bem, porque é, a chance de ser bem sucedido é muito alta. E vem comprovando isso semana após semana, jogo após jogo. Então tá de parabéns. Falar agora de Palmeiras, que teve um jogo dos mais complicados fora de casa. Vencer o Atlético fora de casa na Arena da Baixada é muito difícil. Vencer o Atlético lá é muito complicado, ainda mais esse Atlético nessa fase, nesse momento, muito organizado, um time que está com a confiança lá em cima, então ia ser muito complicado e o Palmeiras conseguiu arrancar um empate que eu acho que ficou muito bom, tá? O empate teria que ser visto, e eu falei aqui antes da partida, para o Palmeiras, só a vitória interessava, mas sair com o empate de lá seria um baita de um resultado e o Palmeiras conseguiu isso. O Atlético sai na frente com o gol do Marcelo Cirino, o Daverson empata, é um lance claro, é típico de centroavante, ele fez o papel dele e o Palmeiras sai com 1-0.
o Atlético, mesmo com o título da Copa do Brasil, vem fazendo um campeonato brasileiro louvável, né? Vem tirando talvez a partida que fez contra o Flamengo, que para mim foi lamentável, o primeiro gol que tomou ali foi dos mais toscos, mas o Atlético tomou aí o tapa na cara que precisava e agora vem fazendo partidas aí com muita cabeça, vem comprovando e justificando aí por que foi o campeão da Copa do Brasil. Não fomos campeões ao acaso, nós fomos campeões porque nós somos uma ótima equipe e vem comprovando isso partida após partida, né? Talvez a partida, eu acho que mais estranha desse Atlético tenha sido contra o próprio Flamengo, que eu falei aqui, aquele gol foi tosco, mas só aconteceu por mérito do Flamengo, que adianta sua marcação, que agride o adversário no seu campo de defesa. Então teve mérito do Flamengo, óbvio que é um time experiente como o Atlético não podia cometer aquele erro, mas o erro foi forçado, não foi um erro despretensioso. Então, um time que mais de uma vez já elogiei, vou continuar elogiando pela postura que vem apresentando. Podia ter aberto mão, cara, fomos campeões, agora me perdoe a palavra, agora liga o foda-se, né? Tô nem aí, estamos na Libertadores mesmo e o resto é que se vire. Não, eles estão jogando, fazendo aquilo que eles têm que fazer. Estamos jogando, estamos fazendo a nossa parte, vamos jogar o Campeonato Brasileiro como a gente deveria ter jogado desde o começo. Vamos seguir, cara. Quem não jogar bola vai perder. A gente vai arrancar pontos mesmo, a gente não tem nada com isso. A nossa parte já está feita e o resto é que se vire. E isso é muito louvável. Isso é muito bacana. E eu espero que o Atlético continue mantendo esse perfil, essa pegada. Ah, mas vai atrapalhar um time que está brigando pelo título, vai atrapalhar um time que está brigando pela Libertadores. Cara, o Atlético não tem nada com isso, né? Eles têm que respeitar o seu torcedor, tem que respeitar a sua camisa e tem que jogar e respeitar acima de tudo o esporte, jogando o melhor do seu futebol. E eles vêm fazendo isso. E o Palmeiras eu acho que conseguiu um ótimo resultado, já falei, empate lá, a derrota, cara, era o resultado mais provável, porque vencer lá é muito difícil. E o Palmeiras arranca aí o empate. O primeiro tempo foi mais movimentado, terminou 1-1, o segundo tempo aí já um pouco mais morno e ficou por isso mesmo. Ficou elas por elas e mais uma vez, o resultado que é ruim para o Palmeiras em relação à briga pelo título, mas ótimo e se a gente pensar que teve que pegar um Atlético na Arena da Baixada. Então, o resultado de uma forma geral não foi bom para o Palmeiras, porque vê o Flamengo se desgarrar ainda mais, mas era aquela típica partida que quando a comissão do Palmeiras olha para a tabela, cara, essa infelizmente vamos tentar vencer, mas se empatar ou perder, cara, é aquela derrota ou empate que está na conta, que faz parte, né? Eu já falei aqui, o Palmeiras faz uma campanha, não só o Palmeiras, o Santos também para mim. Os dois times fazem campanhas dignas de campeão, né, de time que é campeão brasileiro. O problema é que o Flamengo faz um campeonato absolutamente fora da curva, então é muito complicado, né? Qualquer tropeço, qualquer partida que você ganhe, deixe de pontuar ou ganhe só um ponto, pesa muito na conta porque o Flamengo só ganha. Então é muito difícil, é muito complicado. Então fez a sua parte, eu acho que fez o seu papel da melhor forma que pôde. Claro que sempre fica aquela crítica ao Palmeiras, né? Pelo elenco que tem, teria condições no mínimo, é, pelo menos tentar igualar um pouco com o Flamengo. Time que ganha todas as partidas, que joga um futebol fantástico, mas o Palmeiras é um time que não tem esse perfil de futebol, né? Há um bom tempo a gente não vê um Palmeiras que é ofensivo, que agride. É um time que hoje toca mais, mantém mais a posse de bola, é verdade, mas é um time que nunca foi um time muito criativo. Na época do Felipão, era um time que explorava os contra-ataques, era um time muito objetivo, se defendia muito bem, né? Conseguia um lançamento lá na frente para concluir. Era um time que era mais preciso, aproveitava melhor as oportunidades. Isso é verdade. Isso o Palmeiras caiu muito, né? Ainda no final
do comando do Felipão, agora com o Mano Menezes, é um time que perdeu muito esse aproveitamento. Mas nunca foi um time que jogou como o Flamengo joga, como o Santos joga. Então claro que a gente sempre espera mais pelo elenco que tem, mas hoje eu não vou tecer críticas aqui de que jogou mal, que não, acho que o Palmeiras fez o seu papel dessa vez, fez o que pôde, muito difícil, era uma tarefa das mais ingratas possíveis e infelizmente o Flamengo se desgarrar, infelizmente ver o título um pouco mais distante. Acho que o Palmeiras tem que se manter focado aí de fazer a sua parte, né? Fazer o nosso, fazer aquilo que eles vêm falando, né? Que os jogadores vêm falando e que por uma ou 2 semanas aí para mim sentiu o peso, né? Sentiu a pressão. Ficavam falando de não, a gente não tá olhando pro Flamengo, que não sei o que, não. Eles sentiram sim aquela pressão. Eles estavam olhando o Flamengo. Agora não, agora me parece que pôs o pé no chão, a cabeça no lugar, cara, o título é improvável. Né? Vamos fazer a nossa parte, seguir fazendo aqui e se de repente eles tropeçarem, a gente vai encostar, mas enquanto isso, seguir fazendo o nosso, seguir fazendo a nossa parte, eu acho que é a melhor coisa que o Palmeiras faz. É realmente conseguir abstrair isso. É literalmente conseguir esquecer que o Flamengo está na frente, fazendo um campeonato absurdo, que nós temos que encostar. Acho que eles têm que pensar, bom, passo a passo. O Flamengo está fazendo um campeonato absurdo. Vamos seguir fazendo a nossa parte, seguir tentando imaginar que a gente está no topo da tabela, pontuar e o resultado vice-liderança, pelo menos num primeiro momento, e Libertadores com certeza garantida se conseguirem a vice-liderança. Então, acho que tem que seguir nessa pegada. Me parece que assimilaram isso agora, espero que continuem com isso, né? Pensando, vamos fazer a nossa parte, porque eventualmente, se alguma coisa acontecer, a gente tem chance, mas a princípio a chance é muito difícil. Então, vamos fazer aquilo que a gente está fazendo, vem fazendo muito bem, que é fazer a nossa parte, vencer um jogo aqui, um jogo fora de casa muito difícil, pontuar, seguir pontuando. Eu acho que o importante para o Palmeiras agora é pontuar, é sempre pontuar. Não pode deixar de perder pontos, principalmente jogando em casa. Tem que seguir pontuando, acreditando e fazendo o seu, né? Fazendo a sua parte, porque se realmente quer concretizar aí uma chance de ter uma chance, uma oportunidade de ter uma chance, é seguir sempre pontuando, é seguir sempre mantendo nessa vice-colocação e tentar fazer a sua parte, porque nunca se sabe, né? Muito difícil, mas o campeonato é de pontos corridos e qualquer tropeço pode custar caro. Então, acho que fez a sua parte, espero, me parece que assimilou isso, essa ideia, e espero que se mantenham aí com essa ideia em mente, porque nunca se sabe, né? O campeonato pode surpreender, como eu falei, há 10 anos atrás isso aconteceu. É uma possibilidade, é difícil, é muito difícil, justamente pela sequência do Flamengo. Mas o Palmeiras e o Santos, principalmente, acho que hoje são os dois únicos clubes que seguem em condições de pelo menos encostar no Flamengo. Eu acho que os dois têm que acreditar, cara. Acreditar que é possível, porque se eles não acreditarem, quem que vai acreditar, né? Então, claro, muito difícil. Eu acho que essa distância não pode desanimá-los de forma alguma, ainda mais para o Santos que perdeu e viu a distância aumentar ainda mais. Eu acho que essa distância em pontuação não pode servir não pode desmotivar os times. Tem que seguir acreditando, seguir na pegada e seguir trabalhando, cara. Seguir trabalhando porque o Flamengo agora, por exemplo, tem um jogo no meio da semana pela Libertadores, de repente vai para a final, de repente isso sobe a cabeça, acaba realmente esquecendo o Campeonato Brasileiro, quem sabe, né? Acho que isso é o que eles têm que ter em mente e tem que seguir trabalhando para tentar encostar de alguma forma no Flamengo. Então, o Santos, falei aqui, perdeu do Atlético Mineiro fora de casa, jogo no Independência, uma vitória de muito respeito aí do Atlético Mineiro, Wagner Mancini, né? Primeira vitória do Mancini à frente aí do Atlético e uma rodada que os dois clubes mineiros
venceram, né? Então, bom para Minas Gerais, né? O Atlético vence o Santos, um primeiro gol, cara, um belíssimo gol, aliás. Cara, que golaço, um lançamento do Hever muito longe, de muito longe mesmo. O Luan mata no peito, uma matada das mais bonitas, e ele faz o gol, o primeiro gol do Atlético. Depois o Leonardo Silva amplia e fica por isso mesmo, né? O Atlético que vinha num momento muito difícil, muito complicado, muito tumultuado, problemas aí de pagamento de salário, em queda livre na tabela, conseguiram aí reverter a chegada do Mancini, parece que deu aí um ânimo novo, né? Teve uma primeira partida que empatou, agora vence, então me parece que deu ânimo novo, vida nova e espero que, já falei mais de uma vez, que reencontre o caminho do seu bom futebol, porque o Atlético tem time para isso, tem elenco para isso, então espero que reencontre os caminhos. O Santos perdeu uma invencibilidade aí que vinha de algumas rodadas já e essa derrota custou muito caro para o Santos, né? Era uma partida que para o Santos, assim como eu falei do Palmeiras, no mínimo um empate, né? No mínimo mesmo. Tinha que pensar em empatar, não conseguiu, né? Foi surpreendido por um Atlético que eu acho que o Santos até parecia que jogou achando que o Atlético fosse entrar meio vendido, né? Meio baleado pela sua campanha que vem fazendo e acabou sendo surpreendido. Foi surpreendido mesmo e uma partida daquelas do Santos é, que vez ou outra a gente vê, né? Um time que sempre se mantém fiel à sua filosofia de ir para cima. Uma partida ou outra a gente vê o Santos tomava uma goleada, isso desde o começo do ano, e essa é aquela partida. É um Santos que faz uma campanha muito boa, uma sequência muito interessante, e de repente um jogo um pouco abaixo, um adversário que surpreende, e o adversário da vez foi o Atlético. Infelizmente para o Santos, a diferença de pontuação pro Flamengo aumentou consideravelmente, mas muito consideravelmente. Foi de foi para 13 pontos, era 10, agora foi para 13 pontos. Por isso que eu falei, o Santos não pode desanimar com essa diferença. É muito grande a diferença, é um absurdo essa diferença, mas tem que seguir acreditando, tem que seguir acreditando que é possível. Mais uma vez repito, a campanha que o Santos faz aqui, se fosse qualquer outra temporada, talvez não a do Palmeiras do ano passado, a do Corinthians do ano retrasado, mas tirando essas campanhas aí que é, dois times que conseguiram manter uma sequência muito longa de invencibilidade, tirando e uma outra temporada, é uma campanha que o Santos poderia tranquilamente ser campeão. Né? Pensar que até o final da temporada vai manter essa pegada aí de vence 3 jogos, empata um, perde outro, vence três. É uma campanha digna de campeão brasileiro. Mas, infelizmente, o Flamengo vem fazendo uma excelente campanha. O Palmeiras fez um primeiro turno dos mais invejáveis e por isso está nessa segunda colocação. E o Santos tem que seguir acreditando, né? Eu acho que não pode desanimar, não pode deixar a peteca cair, porque se o Santos desanimar, quem tem que perder é eles. Então acho que tem que seguir acreditando. O elenco, é, já falei mais de uma vez, muito inferior ao elenco que tem o Palmeiras, ao elenco que tem o Flamengo. Eu não estou falando de time titular, eu estou falando de elenco, tá? De peças de reposição, de alternativas, né? De jogadores de qualidade para substituir os titulares. O Santos não tem isso. O Santos tem essa dificuldade. E mesmo os titulares do Santos, com todo respeito aos jogadores que estão lá, é, não se comparam ao que tem o Palmeiras e o Flamengo. Então, o campeonato que faz o Santos é louvável, tá? É dos mais interessantes, é dos mais bacanas, porque com o elenco que tem em mãos, o São Paulo faz um trabalho dos mais legais que a gente vê no Campeonato Brasileiro e é um time que, você vê, foi eliminado Campeonato Paulista, Copa do Brasil, é, é, Copa Sul-Americana, e aí você vê, foram eliminações que, óbvio, foram doídas, o torcedor protesta sim, mas foram derrotas que o Santos caiu de pé, né? Seguiu mostrando um futebol bacana, e por isso a pressão não foi tão grande como, por exemplo, viveu o Palmeiras, né? Quando foi eliminado aí da Libertadores, do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil,
A pressão que o torcedor palmeirense faz é muito maior. Por quê? Porque o Palmeiras, quando cai, primeiro que vive uma inconstância, né? Joga uma partida bem, outra ruim, e quando cai, cai parece que sem lutar, né? Você sente um time apático, é diferente desse time do Santos, que a torcida vê que o time tentou, vê que o time fez o que pôde, mas não deu. Então, é uma das campanhas mais louváveis. Esse trabalho do Sampaoli tem que ser elogiado. Espero aí pelo bem do Santos que ele siga no ano que vem à frente do time, siga fazendo o seu trabalho, porque tem tudo para que tenha um ano de 2020 muito melhor, mas muito melhor mesmo. Tá? Pular agora falar de São Paulo. São Paulo agora é o quarto colocado, ultrapassou o rival Corinthians na tabela. O Corinthians que perdeu do Cruzeiro, o São Paulo venceu do Avaí de 1-0 e uma vitória que foi no Morumbi. O Avaí com um a menos, tá? Praticamente teve um expulso aí no meio do primeiro tempo, jogou o segundo tempo praticamente não, né? Jogou primeiro tempo boa parte, depois mais um segundo tempo inteiro com um jogador a mais e venceu só por 1-0. A torcida ficou na bronca, tá? Foi o que aconteceu com o Palmeiras quando jogou contra a Chapecoense. O Palmeiras jogou em casa contra a Chapecoense, teve metade do segundo tempo com um jogador a mais e fez só um gol no finalzinho, né, no último segundo da partida. A torcida ficou muito na bronca e foi o que aconteceu com o São Paulo. Claro que teve um fator para comemorar, assume aí a quarta colocação do Corinthians, não só entra na zona de classificação aí direta para a Libertadores, mas ultrapassa um rival do estado. Mas o grande problema é que o São Paulo sofreu muito para vencer o Avaí, mas sofreu demais. Sofreu um gol do Arboleda aí, ainda foi de bola parada, tá? Então a torcida ficou na bronca, aí parte da torcida ficou na bronca. E daquilo que eu falei do Palmeiras contra a Chapecoense vale para o São Paulo, né? É, você está jogando com um time que era o vice-lanterna na época, tá? Você está jogando contra o vice-lanterna. Você tem um tempo inteiro, tá? Um tempo inteiro mesmo. Segundo tempo inteiro com um jogador a mais. E você não conseguir fazer mais que isso é complicado. É totalmente compreensível a bronca da torcida. Porque o São Paulo tem time para apresentar mais. É um time que tem condição de fazer mais. E infelizmente a gente não vem vendo isso. Sofre uma partida, sofre outra. E óbvio, falei mais de uma vez, o São Paulo é um time que tem muito problema com o departamento médico, mas é um time que pode aproveitar, que pode render mais, né? E infelizmente a gente não vem vendo isso. São Paulo também é um time das inconstâncias, né? Assim como o Palmeiras, um time que tem um elenco de muita qualidade, lógico, tem todos os seus problemas, muito difícil o São Paulo jogar com o seu time titular inteiro, né? Todos aqueles jogadores que foram contratados para ser titular, o São Paulo não consegue jogar com eles. É impressionante. Machuca um, dois, três, volta um, depois machuca o outro. Tem esse problema. Mas tem elenco, mesmo com esses problemas, o São Paulo tem elenco para render mais e não vem conseguindo. Então por isso que a torcida fica na bronca. O Avaí teve um expulso, aí que eu falei meio que na metade do primeiro tempo, o Brenner, uma entrada das mais impressionantes aí que a gente pôde ver aí nesses lances de expulsão, né? Foi uma entrada impressionante, cara. A entrada que ele deu no Bruno Alves foi, cara, você vê na câmera lenta, cara, é de doer. Você sente dor no seu próprio tornozelo, tá? O pé do Bruno Alves virou ali e eu, sinceramente, eu não sei a condição do atleta hoje, né, do Bruno Alves. Não sei se está 100%, se sentiu alguma coisa, eu não procurei saber, mas o lance no replay é impressionante a jogada, é impressionante mesmo. Uma entrada totalmente imprudente e vi muita gente falando, ele tenta pegar a bola, para mim é lance de cartão amarelo, mas eu já falei aqui, felizmente para esse tipo de lance, a arbitragem vem sendo coerente, né? Esse tipo de lance vem sendo punido com cartão vermelho. Então, é aquilo que eu falo, a arbitragem comete alguns erros? Comete, mas se eles conseguem manter um mínimo de coerência,
pelo menos a gente não fica tão na bronca, a gente não fica tão aborrecido. E dessa vez, pelo menos para esse tipo de lance, a gente vem vendo rodada após rodada uma certa coerência da arbitragem. Então, é lógico, é passível de cartão amarelo. Acho que o cartão amarelo cabia, o vermelho para mim era o cartão correto, tá? Foi uma entrada muito dura mesmo. O lance em câmera lenta é impressionante. Eu vou repetir aqui, é impressionante. É aqueles lances que você olha e você realmente você sente dor no seu próprio tornozelo. Você fala, aquele lance que dá aflição de ver. E para mim foi um lance de expulsão mesmo, mas é claro, você observa o Brenner, você vê que ele não foi maldoso, ele foi para tentar pegar a bola. Então é um lance que é passível sim de cartão amarelo, mas eu falo mais de uma vez aqui, não importa se o jogador teve intenção ou não teve, se ele tem histórico de ser maldoso ou não. A arbitragem tem que ser isenta disso, porque se é o Felipe Melo, que nem falou o presidente do Palmeiras, se é o Felipe Melo, dá cartão vermelho, ele dá uma entrada mais forte, cartão amarelo direto. Quer dizer, a arbitragem leva em consideração o histórico do atleta, e isso não pode acontecer. O futebol tem que ser isento dessas coisas. A arbitragem tem que ser isenta de opinião própria. Ele está lá para ser o juiz. O que é o juiz? É o cara que está lá para ser justo, para apitar a infração. E se a infração existe, ele tem que marcar, entendeu? É aquela coisa. Se ele foi imprudente, mesmo a imprudência leva aí a, a coloca em risco a integridade física do outro atleta, né? Quantos acidentes de trânsito a gente não vê por imprudência, né? O cara foi bem intencionado, bebi um pouquinho, minha casa é 2 quarteirões daqui, vou pegar o carro, o cara tá bem intencionado, ele não tem intenção de matar ninguém, mas é uma imprudência descabida, né? Então é isso que eu não concordo muito de, o cara não é maldoso, ele não entrou para machucar, ele não viu, mas cara, é imprudente. Mais de uma vez vou repetir, quantos acidentes a gente não vê por imprudência, de gente que ninguém sai na rua, pega o carro e sai para a rua para matar alguém. Ninguém faz isso, né? Então é imprudência. Os acidentes acontecem por imprudência. E esse foi um lance imprudente do Brenner, na minha opinião, por isso que concordo com o cartão vermelho, mas claro, se fosse amarelo também era cabível. Eu acho que era cabível, mas o lance é muito forte. Era muito difícil a arbitragem não dar um vermelho. Então, mais uma partida em que o Avaí fica sem um jogador, né? Perde um jogador e na anterior foi pior, né? Perdeu um jogador no comecinho da partida. Dessa vez ainda teve um pouquinho mais de sequência, mas é impressionante, né? O Avaí parece que joga melhor com um jogador a menos, né? É impressionante. Contra o Internacional tomou 2, mas dificultou demais, né? O Marcelo Lomba teve que fazer grandes defesas e nessa partida contra o São Paulo dificultou muito a vida do São Paulo. Tanto que foi 1-0 só. A torcida fica na bronca, mas você tem que entender que do outro lado tem um adversário que vai se retrancar. E o Avaí fez isso, né? Se retrancou, dificultou muito, mas demais. E mais uma vez, repito, é irônico, né? Chega até a ser irônico. O Avaí parece que joga melhor com um jogador a menos, né? Mas coisas do futebol, né? Aquelas coisas, aquelas místicas do futebol. E o São Paulo explorando muito a bola aérea, cara, chegou a cansar. E 1-0 aí, eu acho que foi decepcionante pela questão do elenco que tem, pelas chances que o Alexandre Pato perdeu, pela qualidade que tem esse elenco. Foi um pouco decepcionante. E pelo fato, principalmente, de ter um jogador a mais o segundo tempo inteiro. Então, ficou na bronca a torcida, compreensível. Mas o São Paulo conseguiu os seus 3 pontos, assume a quarta colocação agora, e é uma quarta colocação que tem que ser vibrada, tem que ser curtida, porque tava difícil, né? Tava tentando, almejando esse quarto lugar, conseguiu. Espero que o São Paulo consiga manter uma sequência para conseguir manter essa quarta colocação. Quinto colocado, o Corinthians, falei aqui, perdeu do Cruzeiro, cara. Foi surpreendido pelo Cruzeiro na arena do Corinthians, cara. O torcedor ficou chateado, porque o Corinthians sai na frente e toma uma virada. O Corinthians, gol do Fagner, difícil o Fagner fazer um gol, né? E foi um gol difícil, cara. Pegou ali meio que de primeira e um belíssimo gol, aliás. O Fagner não é um cara de fazer muitos gols
fez o dele, mas o Cruzeiro virou, né? Conseguiu virar, segunda vitória consecutiva aí do Abel Braga. Espero que seja aí a segunda de muitas do Abel, porque é um grande técnico, já falei aqui mais de uma vez. O Abel é um grande técnico, o Cruzeiro tem um grande elenco. Então não é um time para estar na situação que está. Espero que isso seja aí um esboço de uma arrancada e de uma melhora do Cruzeiro. Se não uma arrancada, pelo menos uma melhora do Cruzeiro, porque esse elenco, já falei mais de uma vez, é uma bomba relógio. E o Corinthians é acho que a bronca da torcida vai seguir, né? Ah, um time que não vai para cima e rodada após rodada parece que realmente existe um problema entre o Fábio Carille ali internamente, tá? Parece que esse problema existe, muita gente cogitou que aconteceu, principalmente pelas declarações dele, né, nos pós-jogos aí, e, e parece cada vez mais que é um problema que de fato existe, ele é real e fica a dúvida, né? Será que o Fábio Carille vai continuar no Corinthians? Isso é muito questionado, né? Muita gente já questionou, rolou aí um boato de que o Corinthians teria sondado o Thiago Nunes, então é para você ver, a situação do Fábio Carille não é das mais não me parece ser das melhores, tá? Eu acho que ele já não é mais uma unanimidade, eu acho que ele já não tem mais tanto a confiança do elenco. Eu acho que aquelas declarações que ele fez realmente foram declarações que ele perdeu um pouco o respeito do elenco. Então, eu acho que se isso é o que está acontecendo com o Corinthians, é uma coisa para se lamentar, tá? Principalmente o torcedor corintiano tem que lamentar muito, que é um técnico que foi muito campeão, ganhou muitos títulos com o Corinthians, um técnico que para mim dessa nova geração talvez seja o melhor pelo currículo que tem, não pelo futebol que preconiza dentro de campo, mas pelo currículo que tem. Eu acho que ele é o melhor técnico dessa nova geração pelo currículo, tá? Pelo currículo mesmo. Um cara que tem muita identificação com o clube, um cara que sempre foi muito elogiado pelos jogadores, e eu acho que quem tem a perder com isso, infelizmente, é o Corinthians, é a torcida. E cara, se esse problema realmente existe, se de fato ele tá lá, ele é real, essa essa classificação do Corinthians para a Libertadores, eu acho que começa a ficar em risco, tá? Eu elogiei muito o Corinthians, achei que era um time que estava vivo, falei, ó, atenção no Corinthians, o Corinthians chegou, achei que poderia dificultar muito aí para os times que estão no topo da tabela, mas me parece agora que todos aqueles problemas que eu via os comentaristas falando, me parece que vem se tornando cada vez mais real. É um fantasma que chegou e infelizmente é preocupante, cara. É preocupante porque o Carille, para mim, mais uma vez, ele é um excelente técnico. Ele é um cara que tem conhece muito o clube, tem muita identificação. Você vê várias entrevistas, pega várias entrevistas mesmo do Corinthians nos últimos anos. Todo mundo, cara, do presidente até o funcionário ali que arruma o uniforme dos atletas, todo mundo fala bem do Carille, um cara que é sincero, honesto, não esconde nada de ninguém, chama para conversar. Ah, você vai ficar no banco hoje por isso, 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 mas não se preocupa, não precisa ficar chateado. Um cara que foi muito elogiado, então acho que o Corinthians perde muito com isso. Rolou um boato aí de que o Carille teria problemas de relacionamento com o André Sanches, aí quando ele voltou pro Corinthians, os dois fizeram aí, é, sentaram na mesa, e responderam dúvidas da torcida ali, fizeram um vídeo aí para mostrar que tá tudo na ordem, mas se essa rixa existia, ela só vai aumentar, infelizmente, né, por todas as declarações que o Carille dá, pelo que o time vem apresentando em campo. Então eu acho que infelizmente é algo para se lamentar e é algo para se preocupar, tá? Porque mandar embora o Carille agora, nesse momento, eu acho que é a pior coisa que o Corinthians pode fazer. Mas se ele é um cara que já não tem mais o controle do vestiário, que ele já perdeu o controle, o respeito dos jogadores, não tem como manter. Infelizmente essa é a verdade. Não tem como manter um treinador nessas condições. Porque se a gente vê o Cruzeiro, né, o Mano Menezes perdeu o respeito, o Rogério Ceni perdeu o respeito e deu no que deu. O
Cruzeiro ficou ali numa situação das mais complicadas. Mas o Corinthians trocar de comando agora também é muito complicado, né? É um momento decisivo para o Corinthians pensar em classificação para a Libertadores e perder um cara que já está no clube há muito tempo, mudar a filosofia, que tem uma filosofia talvez única no futebol, de ser muito retranqueiro aí, você trocar essa filosofia por uma outra que é mais ofensiva, eu não vejo o Corinthians em situação de classificar na Libertadores, tá? É a situação, uma das situações mais difíceis. E mais uma vez, eu não sei se isso que está acontecendo, tá? Aqui eu estou no campo da especulação, tá? Eu estou falando que me parece que todos os problemas que vinham falando do Carille, dentro do vestiário, de relacionamento, me parece que isso é real, tá? E se for real, é, é, eu não vejo condições do Fábio Carille se manter no cargo, porque se ele já não tem o respeito dos atletas, a tendência é que a gente veja o Corinthians render cada vez menos. Então é pouco preocupante. E mais uma vez, se isso for real, eu acho que a classificação para a Libertadores Corinthians está em risco. Mas está em risco mesmo, tá? Então fica aí a preocupação, vamos acompanhar, né, os próximos episódios dessa novela. Eu espero que o Corinthians se reencontre, que coloquem as coisas na mesa e que se for para não dar continuidade ao trabalho, que venha no final do ano, né? Que sente todo mundo, cara, vamos fazer o melhor pelo clube. Vocês podem estar na bronca comigo, eu posso estar na bronca com vocês, mas eu acho que a gente tem que focar no clube, no Corinthians, no torcedor, respeitar a história do clube. Vamos levar esse clube para a Libertadores, depois a gente vê. Então eu espero que eles tenham maturidade para isso e para que consigam fazer isso de fato. Tá? Sexto colocado Internacional perdeu do Vasco no Beira-Rio. Internacional era, acho que, um dos poucos clubes aí invictos aí jogando em casa. Perdeu do Vasco fazia muito tempo também, se eu não me engano, que o Vasco não vencia lá no Beira-Rio. Venceu com um golzinho do Marrone, golzinho feio, chorado, não bate-rebate, mas venceu, tá? E o Colorado, infelizmente, vem sofrendo aí a sina do... acho que vem sofrendo da demissão do Odair Helma. Acho que o Internacional cometeu um erro muito grave e mandar o Odair Helma embora nesse momento da temporada. Tá? Era óbvio que o descontentamento, era óbvio que isso ia acontecer uma hora ou outra, mas ele era um cara que tinha que ter ficado pelo menos até o final da temporada para conseguir levar o Internacional para a Libertadores, de novo para a classificação na Libertadores. Né? Agora, uma classificação muito complicada, e eu acho que é muito difícil. A gente vê o Internacional passando por uma crise de identidade, né? Perdeu aí essa sequência, pelo menos jogando em casa, o Inter era uma unanimidade, e agora já não é mais. Né? Fez um primeiro tempo fantástico contra o Palmeiras, aí vou ressaltar aquele jogo do Palmeiras, mas o segundo tempo foi ruim. Aí empata com o Santos também, agora perde do Vasco. Então, a sequência do Internacional em casa, o rendimento do Internacional em casa caiu muito, tá? Mas caiu expressivamente. E fica cada vez mais claro que o Internacional cometeu um erro dos mais crassos em ter mandado o Odair Helma embora agora, tá? Porque fica com o interino, fica claro que esse interino não vai dar jeito nesse time no curto prazo, tá? E é óbvio também que o Internacional mais não vai apostar num técnico jovem, vai procurar um técnico mais cascudo, com mais currículo. Buscou aí o técnico do Racing, né? E ele disse que não sai de lá. Então o Internacional está numa encruzilhada. Precisa encontrar um técnico e vai ter que seguir desse jeito, né? Aos trancos e barrancos, tentando ver se é possível se classificar para a Libertadores, que para mim, assim como eu falei do Corinthians, está em risco. Né? O Corinthians vive uma encruzilhada, falei, o Internacional agora vai ter que fazer o que é possível, porque tem dois times embaixo também que o Grêmio, mas se o Grêmio for campeão da Libertadores, tem uma vaga a mais, beleza, normal, mas ainda não é campeão, né? Tem um jogo muito difícil contra o Flamengo, o Bahia vem na sequência também, vem babando, vem sonhando alto, o Goiás também, uma sequência muito boa, empatou mais um, agora empatou, mas o Goiás vem num momento muito bom, pode sonhar com essa sexta vaga na Libertadores. Então o momento do Internacional é dos mais complicados e para mim fica cada vez mais claro que é um time que
cometeu um erro grotesco de ter mandado embora um técnico que vinha fazendo um bom trabalho, que tinha a confiança do elenco e que pelo menos jogando em casa era uma unanimidade. Agora o Internacional não é uma unanimidade nem fora de casa e nem dentro da sua própria casa. Infelizmente para o torcedor colorado é um momento muito complicado agora, pensando aí em classificação para a Libertadores, tá? Falar rapidinho abaixo da tabela, falei do Cruzeiro, venceu mais uma, respira, saiu da zona do rebaixamento, agora talvez tenha dado confiança. Agora talvez tenha dado liga, né? Mais uma rodada aí que o Cruzeiro segue invicto, né? Quando é aquilo que eu falo, o futebol tem dessas coisas, né? É engraçado. Quando o Cruzeiro empatou 3 vezes seguidas, aí venceu uma, agora vence outra, né? Fala, pô, 3 empates seguidos, todo mundo cai em cima. Agora já são 5 jogos de invencibilidade, né? É impressionante como a coisa muda. Quando você está empatando, tá só empatando, vence um, opa, agora já são 4 jogos de invencibilidade. Agora vence, opa, agora são 5 jogos de invencibilidade. Então, é, é, como é que é o futebol, né? Espero que tenha sido uma partida para dar confiança, é o que eu falei aqui, porque o Cruzeiro tem um grande técnico, tem um grande elenco, o Ceará é o primeiro time na zona do rebaixamento, vai jogar hoje, o CSA também é o 18º, joga hoje também. Chapecoense sai da lanterna com empate aí, empatou com o Goiás, né, um jogo que a Chape fez 2 gols e tomou empate do Goiás, né, por isso que eu falo, que momento do Goiás. Empatou, mas você toma 2 gols e consegue um empate, é para dar muita moral, né? E um Goiás que estava desfalcado, inclusive. Então, a Chapecoense com esse empate sai da lanterna, o Avaí volta para a lanterna com a derrota para o São Paulo. Momento complicado aí para os times catarinenses, né? Vou encerrando por aqui hoje. Meio de semana a gente vai ter finalmente o jogo da Libertadores, muita expectativa em torno desse jogo. Flamengo e Grêmio. Agora o jogo é no Rio, Maracanã absolutamente lotado, uma partida das mais complicadas para o Grêmio e para o Renato Portaluppi, né? A gente vai ficar, obviamente, na expectativa de uma grande partida, grande jogo de futebol, é isso que a gente quer ver, e a gente quer ver uma classificação aí, quem quer que vá para a final, uma classificação onde o futebol prevaleça, onde o melhor futebol prevaleça, são 2 times que vêm apresentando o melhor do futebol, então a gente obviamente fica na esperança de um grande jogo. Vou encerrando por aqui hoje, é o que eu falei, hoje ainda tem jogos para encerrar a rodada, tá? Bahia e Ceará, Botafogo e CSA, e amanhã a gente está de volta para comentar rapidinho um pouco desses jogos, beleza? Valeu, galera, um forte abraço, desejo a todos uma ótima semana e até amanhã.